Olá, salve a sua estrela, eu sou a Sara Zade. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Bom, pessoal, nós tivemos muitos acontecimentos nos últimos dias. Eu sei que quem me acompanha sabe que eu venho falando a respeito há vários meses, desde o início do ano, que eu venho ponderando algumas situações, principalmente relacionadas ao Oriente Médio. Quem não me segue no Instagram, eu aconselho que, se quiser estar mais pertinho, se quiser receber os vídeos ao vivo no momento em que eu estou gravando, como esse, por exemplo, que eu estou ao vivo para o Instagram, @salve a sua estrela, e gravando para o YouTube, eu aconselho que você faça parte dessa família. Lá eu costumo pontuar alguns acertos. Mas antes de iniciar esse vídeo, que seria uma cafeomancia, porém eu farei a cafeomancia depois de amanhã. Amanhã eu vou fazer consultas, então eu não faço vídeo no dia que eu faço consulta. Eu estou no Rio de Janeiro, então também estou fora da zona de conforto, fica um pouco complicado, a casa tem que estar vazia. Mas eu quero fazer algumas considerações que quem me acompanha no Instagram, claro que me ouviu dizer o que eu vou dizer agora. Em 2021, primeiro eu quero dizer uma coisa: eu não tenho ligação com nenhuma religião, nunca tive. Na infância eu fiz o catecismo, claro, por ser criança. Os 3 anos que eu morei em São Paulo, na casa de uma tia, ela me levava à igreja e ali eu aprendi, claro, orações, nomes de santos e, obviamente, fiz a catequese. No entanto, enquanto adulta, eu nunca consegui me enquadrar dentro de uma religião, mesmo sendo um ser muito espiritual. Eu sempre me senti muito melhor e mais confortável, até em termos espirituais e até em êxtase, até mesmo para incorporar junto à natureza. Para mim, a natureza é a representatividade de Deus. Claro que, por ser médio, por trabalhar com a espiritualidade, eu li, eu experienciei, eu visitei vários lugares, mas nunca fiz parte de nenhuma religião. Ponto. Então, as minhas referências, elas são católicas, que por 3 anos, de 9 a 11 anos, eu frequentei a Igreja Católica em São Paulo, no bairro Jardim Pequeno, inclusive. Por que eu estou dizendo isso? Todos vocês sabem que eu tenho uma proximidade com os santos católicos, mesmo que, em alguns casos, eu não veja tais como santos, mas sim como pessoas à frente do seu tempo, que deixaram o seu legado e, obviamente, a Igreja Católica os santificou posteriormente. Mas vocês sabem que, por exemplo, eu soube o dia de São Francisco de Assis porque ele mesmo veio me dizer. Vocês todos sabem que eu estive com Jesus e Buda no mesmo dia, 2 grandes mestres, numa lua cheia de Vesak, numa lua cheia no signo de Escorpião, que para mim foi a maior experiência que eu já tive em toda a minha vida. Bom, voltando ao assunto, em 2021 eu tentei buscar uma mensagem na bibliomancia. Nós ainda estávamos vivendo o período da Covid-19. Então, fechei a minha Bíblia, que ela é encapada, que foi usada para fazer o Força Soberana. Fechei minha Bíblia e abri. Quando eu abri, estava escrito em título A Morte de Sara. Confesso que no primeiro olhar eu me surpreendi, A primeira coisa que veio à minha cabeça: uai, vou morrer? Comecei a conversar com a minha sobrinha, que é testemunha de Jeová, com o meu genro, o Benzinho, o Caeu, que teve uma criação evangélica, com pessoas que conhecem de fato a Bíblia, porque eu confesso que eu não sou de ler a Bíblia, nunca fui. Minha mãe lia muito o Salmo 91, por exemplo, que eu sei de cor, mas porque ela lia para nós todos os dias, certo? Então, quando eu recebi, através da Bíblia que eu abri, que veio a morte de Sara, eu fui pesquisar e ler a respeito. Tudo bem.
até ali eu não cheguei a nenhuma conclusão. Agora em 2023, precisamente no dia, mais ou menos entre o dia 25 e 30 de julho, um pouco depois do meu aniversário, eu estava sentada na minha casa, conversando com o Tiago, alguns aqui conhecem, já viram comigo, conversando com o Tiago, e senti uma forte presença de Ismael. Para quem não sabe, o Tiago ele fez geografia, é um estudioso das histórias, da cultura, inclusive, obviamente, da Bíblia. E começamos a conversar e ali eu descobri que Ismael era o filho de Agar, que deu origem ao povo árabe. E que a terra, né, onde Sara foi enterrada foi comprada por Abraão, onde hoje é Israel. Então, há muito tempo que eu venho recebendo mensagens, né? Inclusive, eu não entendi na época porque que Ismael deu ar da graça para falar comigo. Então, estudei, inclusive, um pouco sobre o filho da promessa, né? Então, as coisas vêm acontecendo para vocês terem uma ideia, né? Eu recebi uma mensagem em 2021 e a segunda mensagem em 2023 que me fez entender muita coisa. Então, a princípio, né, eu saí do Rio de Janeiro, fui morar em São Tomé das Letras, tenho sonhos para aquela cidade, tenho sonhos para a minha vida em realizar lá, em criar um santuário a Santa Sara Kali, em criar um espaço holístico. Um dia, quando eu tiver verbas, né, suficiente, quem sabe eu não conseguirei ainda nessa encarnação realizar esse sonho. Mas enquanto eu não consigo, eu vou aproveitando e usufruindo das energias locais. O que eu quero dizer com isso? Primeiro que entre o conflito, né, Israel e Palestina, não vamos fazer juízo de valor. Essa é uma guerra muito antiga. Não vamos dar razão a um lado ou ao outro. Isso eu acho que é a primeira coisa que devemos fazer. É preocupante porque nesse momento da humanidade, nós estamos ativando, né? Agora de fato, com o primeiro eclipse que inaugura o eixo Áries e Libra, é um período onde a guerra se fará comum. Eu temo, já disse isso, vou dizer mais uma vez, e como eu sempre digo, eu jamais esconderei nada de vocês. Eu temo por uma terceira guerra mundial. Não estou dizendo que seja para 2023, 24, 25 ou 26. Mas eu venho falando em vídeos para que nós nos atentemos a pequenas situações que podem surgir, porque no futuro o que vai eclodir vem a partir dali. Por exemplo, eu dei um exemplo há 2 ou 3 dias atrás, agora eu não me lembro, eu falei assim, olha, um vulcão adormecido há muito tempo, ele vai acordar. Mas ele pode não entrar em erupção, mas ele vai chamar a atenção dos cientistas. Vamos tomar cuidado, porque no futuro é um sinal de que este vulcão, mesmo tendo dado um sinal, voltando a dormir, ele pode vir a entrar em erupção. Nós estamos até 2053 no ciclo de Saturno, e durante esse ciclo, nós vamos vivenciar situações muito difíceis. E me espantou há pouco tempo atrás ver um vídeo na internet, cujo um vulcão na Itália, que é um vulcão de caldeira, né, que há muito tempo não entra em erupção de fato, né, deu ar da graça, assim como eu disse em um vídeo anterior ao fato. Por que eu falei aqui da história, né, da morte de Sara e de Ismael dar o ar da graça e vir me visitar? Eu acredito que a espiritualidade, ela me mostra as coisas dentro daquilo que eu possa compreender como ser humano. Já que eu sou uma pessoa que não faço pesquisas na internet, já que eu sou uma pessoa que não assiste TV, que não estou por dentro do que está acontecendo no mundo. Às vezes eu falo coisas nos vídeos de previsão que eu nem sei como é que eu posso ter falado, já que eu não tenho acesso a nada, informação nenhuma, por uma escolha própria. Eu prefiro viver assim, porque se eu passar o dia
né, fazendo pesquisas para fazer vídeo, primeiro que eu vou me auto-sabotar, eu vou me enganar e não vou estar passando a verdade para você. E segundo, que eu vou enlouquecer, porque já chegam aquilo que os oráculos mostram que a gente está vendo dia a dia. Eu acredito que essa questão, judeus e palestinos, venha desencadear algo muito maior e muito mais sério, mesmo que não seja em 2023. Mas hoje, principalmente, com as visões que eu tive, que não veio de ninguém, não veio de lado nenhum, veio da espiritualidade, eu creio que nós vamos passar por uma terceira guerra, não importa de que maneira seja. E as coisas vêm acontecendo de uma forma aqui, uma forma ali, a gente vai juntando, por exemplo, né? Qual o interesse dos Estados Unidos da América de ter uma base militar no Peru, por exemplo, né? Eu acredito que em 2026 nós viemos passar por situações bem complicadas, que daqui para frente nos serão mostradas em doses homeopáticas. Sim, o que nós estamos vivenciando hoje está em dose homeopática. Pense em todas essas tragédias 1000 vezes maiores. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em consciência é nesse momento, pelo amor dos céus, pelo amor que você tem por você, pela sua vida, eixo de eclipses em Áries e Libra. Não tome partido sem conhecimento. Se você não tem tempo ou não tem conhecimento suficiente para entender o que se passa nesse momento, não tome partido. Não tome partido, porque nós poderemos ser muitos injustos. Nós sabemos que a Palestina, ela vem sofrendo há muitos e muitos anos, desde sempre que essa guerra existe. Alguns países não reconhecem Israel como uma nação. Até porque muita coisa é manipulada. Pessoal, eu acredito na existência de Jesus porque eu estive com Jesus. E não foi os meus olhos que me disseram: ah, você viu Jesus? Não, foi o amor que eu senti saindo do meu corpo. Foi o amor e as sensações que eu tive que para mim eu estava desencarnando e queria ir com eles. Queria pular naquele jarro d'água que estavam os dois segurando e jorrando água. Queria entrar ali, queria ir embora com eles. Então não foi nem o que eu vi, foi o que eu senti. Então, dizer para mim que Jesus não existiu, que não existe, não vai me convencer porque eu senti em mim. Eu senti em mim, certo? Eu sou o tipo de pessoa que eu busco sempre sentir em mim antes de expressar qualquer coisa. Quando eu venho falar algo, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja em qualquer lugar, eu realmente senti aquela força. E nós mudamos dia após dia. Nós evoluímos, nós crescemos. O mundo do jeito que está não continuará. Nós estamos vivendo, não digo nenhuma transição, mas nós estamos nos minutos finais da Era de Peixes. E tudo aquilo que foi construído, inclusive através da Bíblia, para colonizar o mundo, isso precisa acabar. Isso precisa acabar. Hoje, amanhã, daqui a 100 anos, isso precisa acabar. Não dá para continuar do jeito que está. Não dá. E aliado a todas essas questões que colocam a humanidade em um patamar de crueldade ainda maior, ano após ano,
nós temos conjunções astrológicas que colaboram, não causam, não criam, não. A energia está lá, fluida. Uma pessoa pode receber essa energia com facilidade para seguir sua vida, para melhorar tudo, e a outra pode receber essa energia para guerrear, que depende da lição de casa de cada um de nós. Nós estamos aqui com um propósito. O primeiro deles é sermos felizes e conseguirmos ultrapassar as dificuldades que nós temos enquanto humanos, principalmente de não nos enganarmos, porque as emoções de cada um de nós é que nos colocam num patamar de sofrimento, independente de que circunstância. E com essa ativação planetária, estas ativações planetárias, a energia fica ainda mais forte. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode surtar, pode agir de uma maneira até impensável. Todos sabem que nós estamos nesse momento com ativação astrológica que coloca Plutão no seu movimento direto para, em 15 de janeiro, entrar definitivamente no signo de Aquário. A situação fica ainda mais grave. Ainda mais grave. Mas tendo em vista que é a finalização de um ciclo dele em Capricórnio, muitas coisas piores do que nós estamos vendo estão para acontecer. O aconselhamento é que, com o eixo de eclipses ativados nesse momento, pegando Libra e Áries, se coloque no lugar do outro. Não tome partido antes de ter conhecimento. É importante entender o que está acontecendo com sabedoria. Se não consegue sozinho, busque ajuda, recursos, pessoas que possam fazer com que você compreenda de fato o porquê de tantas coisas. Bom, ao verificar e entender as visões que eu tive, eu compreendi que nós vamos ter que passar por situações dramáticas e muito violentas. Claro que não no mundo todo, claro que não afeta todo mundo, como foi a pandemia, mas que algumas nações, elas têm que passar pela morte de Plutão, inclusive, para conseguirem renascerem livres. Eu gostaria muito que os meus seguidores e as pessoas que acompanham o meu trabalho, que prestassem atenção no que pensam, no que sentem, antes de fazer um julgamento. Ah, coitadinho de tal nação, ah, coitadinha de tal nação. Não existe vítima ou vilão neste sentido. A história, ela é muito mais profunda do que parece ser. Aí nós vamos ter que entrar num estudo de mais de 2000 anos atrás para ter qualquer compreensão, certo? Mas cuidado inclusive com imagens. Hoje eu vi centenas de vídeos no Instagram, no TikTok, no Quai, que estavam colocando imagens muito antigas, imagens de 10 anos atrás, de Israel e Palestina. Então, cuidado! Mas esse conflito vai se acirrar e vai se acirrar muito, eu sinto muito. Toda e qualquer expressão de violência é desnecessária, principalmente nos dias atuais. Toda e qualquer expressão de violência é completamente desnecessária, certo? Bom, eu queria passar essa mensagem para vocês e também fazer um convite.
Em janeiro temos mais uma vivência muito importante, principalmente para o que nós estamos vivendo agora. Está sendo trabalhado nessas vivências. Algumas pessoas já foram nas 3 edições que tivemos em São Tomé das Letras e todas elas estão evoluindo, crescendo e conseguindo, né, abrir inclusive o campo mediúnico. Se você quiser participar também dessa corrente, em janeiro estaremos juntos lá em São Tomé das Letras. Para isso, entre em contato com o número de telefone que passa no vídeo. Bom, vamos iniciar. Hoje eu vou pintar o cabelo, então não acredito conseguir gravar mais vídeos. Mas na quarta-feira eu gravo a Caféomancia e mentalizo uma pergunta para o canal de baralho, ok? Peço permissão à ancestralidade, ao cosmo, que eu seja sábia, digna e honesta na minha leitura, que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor, fé e prevenção. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos que respiram neste planeta. Gratidão, gratidão, gratidão. Oráculo, Okja. Eu estou esperando que a espiritualidade me passe uma carta direcionada a Israel e a Palestina para que a gente possa acompanhar tudo através das cartas nos próximos vídeos, ok? Oráculo, previsão mundial, Okja. Nossa Senhora. Já abriu com a carta 7, pessoal. Falsas declarações vindo por parte de governantes. E declarações também com cunho de ajudar, no entanto, os mesmos querendo colocar lenha na fogueira. Vamos ver desgraças disfarçadas de ovelhas. Então nós veremos a manifestação de alguns líderes mundiais em relação a esse e outros conflitos, com um teor de amenizar, mas na realidade os mesmos estão financiando ou fazendo com que os conflitos fiquem cada dia mais acirrados, infelizmente. Já na primeira linha, a carta 30 e a carta 22 a 12 a 21 retratam que no Brasil, por exemplo, continuaremos a ver cidades alagadas. E aqui me fala de fronteiras, talvez fronteiras de 2 estados. Acredito nisso. Fronteiras, talvez estados interligados por uma fronteira e esses venham a passar por alguma enchente, algo dessa magnitude. A linha 2 do oráculo abriu com a carta 23, o parasita obscuro. Essa carta fala de perdas, de dores, de tragédias bem significativas. Mais uma grande desgraça está sendo anunciada pelo oráculo, infelizmente. Pessoas acorrentadas é o que eu vejo aqui. Pessoas aprisionadas e acorrentadas. Pessoas em filas, acorrentadas em fila.
acorrentadas pelas mãos e pelos pés. Incluindo mulheres e crianças. Nós vamos ver cenas na internet de pessoas puxando outras acorrentadas, umas às outras, presas. Como eu disse, as chuvas continuarão, incluindo no Rio Grande do Sul. Nós veremos outras cidades passando por uma cheia como se não vê há mais de 20 anos. Inclusive tem um escândalo saindo do sul do nosso país. Escândalo político. Relacionado a papéis, documentos, falsificação, compras subfaturadas e até estratégias de marketing maliciosas, fantasiosas, ou seja, a mentira de cara lavada. Eu acredito que isso aqui esteja se referindo às áreas em conflito. Hoje nós temos alguns conflitos no mundo. Alguns no continente africano, na Europa tem Rússia e Ucrânia, agora Israel e Palestina, que na realidade as notícias que se tem é que Israel está atacando contra o grupo de milicianos local, Hamas, mas no entanto isso não é o que as cartas indicam. Os ataques são contra civis, sim, também. Sem dó, inclusive, sem dó e sem piedade. Carta 34, carta 11. Muitos ataques. Muitos ataques. Nós veremos grupos, por exemplo, tem o Hezbollah, tem o Hamas, que são intitulados como grupos rebeldes de algumas regiões. Nós vamos ver grupos se unindo nesta questão, inclusive outros grupos de outras localidades entrando no confronto. Rússia, carta 15, todos sabem que é a carta da Rússia. E a 14, da Ucrânia. A Rússia vai prender e ou matar uma pessoa importante na Ucrânia, da Ucrânia. Ou capturar ou matar. É alguém da inteligência ucraniana. Assim como um surto que matará muitas pessoas na Rússia. Vejo muitas mortes na Rússia. Nós vamos ver algum tipo de doença que vai pegar um desses países em confronto,
sendo que essa doença atingirá presos destes conflitos. Uma manifestação global para tentar frear, uma manifestação de líderes globais. Também não me espanto se o povo for à rua para tentar frear um desses conflitos. Oráculo, opcha. Previsão mundial, oráculo. Caiu uma cartinha. Não consigo pegar. Só um minuto, pessoal. Carta 3. Esta carta está ligada a meios de transportes diversos. No entanto, aqui me fala de transporte marítimo ou transporte fluvial, já que saiu ao lado da carta 30, a carta de Oxum, que fala das águas doces. Mais um naufrágio. E esse naufrágio pode ser um naufrágio de um barco de turismo. Jesus abençoado. A quebra de uma aliança, de um tratado, de um acordo que vai estremecer o mundo. Meu Deus. Uma coisa que me chama a atenção é que vamos ver um país declarando, fazendo declarações sobre uma nação que vai trazer um mal-estar. Este país se colocando como inimigo de outro. Então, claramente, um líder de uma nação vai se colocar, né, contra uma outra nação. Esse líder não é um líder desses países em conflito, não é. Um grande incêndio em uma capital. Um grande incêndio em uma capital. Inclusive, eu vejo que pessoas vão ter que ser retiradas às pressas desta capital. Eu já disse isso em um vídeo anterior e volto a dizer, o mundo passará por um grande luto. Em contrapartida, ações para proteger crianças ou até sanções contra esses países vão fazer com que tente se proteger as crianças nesse campo de guerra. Nós teremos uma perda de uma pessoa influente a nível global. Essa pessoa vai ter um AVC. Uma mulher se sustenta
na liderança de uma nação. Uma mulher se sustenta na liderança de uma nação. Gente, uma motociata ou algum esporte que envolva motos, porque aqui eu vejo mais de uma, então não é uma moto, são várias motos, envolvidos em um acidente terrível. Nós vamos ver um acidente envolvendo várias motos, várias. É a morte de um comandante, um general, alguma coisa do gênero. Russo. Carta 14, 17 e 23. A Ucrânia tentando uma nova estratégia que vai sair pela culatra, que vai dar completamente errado, ou ela blefando sobre algo. Carta 14, a carta da Ucrânia. Carta 17, algo novo. Então ela pode anunciar alguma coisa, blefar em algo, né? Mas que na realidade é uma furada completa. Se realmente ela estiver tentando verdadeiramente algum tipo de ataque, né? Vai se dar muito mal. Qualquer tentativa da Ucrânia agora vai ser falência na certa, vai ser um tiro no pé. Em contrapartida, no tabuleiro da geopolítica, as potências de maiores forças fazendo alianças nojentas. Alguns líderes globais já ignoram o que nós vivemos no mundo inteiro. Ignoram. Olham para determinadas situações como se elas não existissem. Tá tudo bem no quintal dela, o quintal dos outros que se lasque. E nós vamos ver muitas declarações do gênero. Pessoas ignorando o sofrimento alheio. Só que agora, aqueles que ignoram, eles acabam se prejudicando. Se não houvesse correspondência, era impossível fazer previsões. Nós temos a astrologia, que é uma metodologia praticamente exata nessa questão. E eu acredito que aqui se faz, aqui mesmo se paga. Se planta aqui, se colhe aqui mesmo. Oráculo, Opcha. Opcha. Carta 34. Vai ter sanção, sim. Alguns países serão penalizados. E não estou falando dos países em conflitos. Esse a gente já sabe que sofre sanções. Estou falando de nomes ainda não conhecidos por nós. Investimentos em algumas nações vão ser cortados, completamente cortados. Ou pela verbalização
de um líder ou por algum acontecimento que infelizmente traga esse tipo de situação. Outra coisa, essas potências que investem em armamentos e que financiam armamentos para todos os lados, né? Nós vamos ver uma nação despencar em termos financeiros. Não vai ter mais dinheiro para investir. Cortes de investimentos. Um acontecimento nos Estados Unidos, ou seja, na América do Norte, bem complicado. Gente, bem complicado. Eu vejo o terror lá. Realmente é algo muito cruel. O terror. Mais um país no continente africano vai passar por uma revolução. Carta 4, eu já disse isso antes. A carta da nação do cartomante. No meu caso, a carta do nosso Brasil, que saiu do lado da carta 4, a carta 23. Aqui no Brasil nós veremos também situações bem mais complicadas do que as que estamos vivendo agora. Isso pode estar se referindo à questão hídrica ou excesso de águas com as chuvas inundando cidades, ou a seca, morte de animais, infelizmente, como já estamos vendo. Mas o Brasil vai passar por uma situação bem complicada, bem difícil. Bem difícil. Eu sinto muito. Um escândalo dentro de um avião. Dentro de um avião, ou de um aeroporto. Nós vamos descobrir situações, nós vamos ouvir declarações que trarão esclarecimento para muitos crimes que foram cometidos no passado recente. Infelizmente, aqui no Brasil, eu vejo uma mulher que pode estar ligada ao exército ou às polícias sendo morta barbaramente.
A prisão de pelo menos um grupo de pessoas importantes na política de uma nação. Pelo menos 3 políticos serão presos. Sanções comerciais e quebra de acordos comerciais chamarão a nossa atenção. Gente, nós vamos passar por uma explosão solar. Vamos ver mais uma vez uma explosão solar, como não vemos há muito tempo. Ah, meu Deus. Será disparada uma arma entre esses países que já estão em conflito. Um deles vai disparar uma arma inédita. Oráculo. Optcha. Gente, nós teremos um incêndio devastador. Inclusive, esse incêndio vai matar várias espécies. Eu sinto muito. Carta 31 e 39. Carta 23. Aqui é calor de caldeira, tá? É um incêndio realmente terrível. Terrível, incêndio de grande proporção que vai matar, infelizmente, várias espécies. Uma baixa na Igreja Católica, uma baixa na Igreja Católica. Um membro importante da igreja a nível mundial perdendo a sua vida. Ah, pode ser o Papa? Não vejo como sendo o Papa, não. Vejo talvez como um bispo, alguém que poderia ser um Papa ou que já foi um Papa, enfim. Esteja sendo cotado ou que já tenha sido cotado. Mas eu vejo mais como uma figura que não é o Papa. Uma aeronave será abatida. Uma aeronave será abatida. Não é uma aeronave de guerra, tá, pessoal? Me chama a atenção, eu vejo uma emboscada. Sabe aqueles filmes onde um dos lados cria estratégias para derrotar o exército, o grupo inimigo? Eu vejo uma emboscada. Emboscada ao grupo. Pode ser que até um desses grupos, como o Hamas, o Hezbollah e outros tantos outros que tem,
um desses grupos haja uma emboscada contra eles. Fosse no Brasil, um grupo de milicianos, né, uma área de milícia seria invadida e aquele grupo seria colocado para correr ou morto. Um confronto em terras preservadas. Um confronto em terras preservadas. Pode ser um confronto em terras indígenas? Pode. Meu Jesus. Gente, nós viveremos mais umas tragédias aqui no Brasil, bem difíceis. Olha a carta 4, da última vez saiu ao lado da 23, dessa vez ao lado da 6. Então, situações que envolvam o clima, acontecimentos naturais, desastres. Nós vamos passar por... Vamos ver imagens muito difíceis, infelizmente. Infelizmente. Uma pessoa conseguindo chamar a atenção global para uma causa, se tornando o símbolo da luta por uma causa. Eu posso até estar enganada, pessoal. Os Estados Unidos da América vai passar por um balançar político como nunca houve antes. Não só lá. Não só lá. 2 ou 3 países na Europa também vão entrar em conflito político interno. A sensação que eu tenho é que haverá uma grande mudança política nos Estados Unidos da América. Um ciclo sombrio, uma época sombria. Essa foi a mensagem final dos oráculos. Eu sinto muito. Eu vou pedir à astromancia uma mensagem, um direcionamento. Hoje eu gravo mais tarde ou transmito um vídeo para o canal Força Soberana, Vidência Ancestral. Mentalize uma pergunta. E na quarta-feira eu volto a gravar vídeos para esse canal. Tchau! Astromancia, uma mensagem, um direcionamento, uma palavra. Tchau! Meu Deus, as tempestades do caminho. Essa carta fala muito daqueles povos que sem terra, que ficam fugindo, muitas vezes buscando abrigo. Os refugiados. Nós vamos ver explosões acima do normal. Situações que realmente vão mexer com as emoções de todos nós. Mais uma vez,
As cartas apontam para a dificuldade alimentar. Eu já falei sobre isso anteriormente, sobre questões climáticas influenciarem lavouras, isso no mundo afora, e um ou outro produto ficar muito caro ou sumir das prateleiras. Mas não é só isso. Não é só isso, realmente. Temos que considerar uma situação muito complicada em uma área rural. Inclusive uma grande explosão ou um ataque a uma área rural. Combinação de guerra santa. A carta 17, o milagre da vitória, que é a carta de Oxalá, a carta do sol. E a carta 34, a tortura inconsciente. A guerra santa. A guerra da fé. Nós vamos ver muitas mulheres guerreando por um ideal. Mulheres lutando. A astromancia veio alertando sobre um acontecimento tão grande que pode vir através da água ou do fogo, que estão os dois juntos, que vão fazer com que se tenha de desviar um caminho, desviar uma rota, ir por um lugar diferente, fugir da situação. Eu sinto muito, de verdade. Bom, vamos ter fé e pedir aos céus que nos tragam conforto para vivenciar tudo aquilo que nós estamos prestes a vivenciar. Eu encerro por aqui, me despeço de você nesse momento. Para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Comenta aí, salve a sua estrela para me saber que você ficou até o final do vídeo, ok? Um grande beijo, gratidão.